Celebramos o culto desta noite para honrar e glorificar o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Celebramos o culto também para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, o Pai feito Filho, na cruz do Calvário e vencedor da sepultura aberta. Também celebramos para o Espírito Santo ser engrandecido por nós, por ser Ele o nosso Consolador, o nosso instrutor, aquele que faz com que compreendamos a natureza humana e o sacrifício magnífico da cruz do Calvário, e nos leva ao arrependimento, nos dá o perdão, caminha conosco esclarecendo a palavra de Deus, nos fazendo lembrar da palavra do Senhor nos momentos de nossas aflições, tribulações. Celebramos o culto para que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam engrandecidos e sempre pelo nome amado do nosso Senhor. Eu quero agradecer a presença dos irmãos em seus lares durante esses tempos, agradecer porque já estão com suas Bíblias, já estão com seus inários, as crianças que estão aqui também, rogar a Deus que todos nós sejamos edificados no culto desta noite. Eu convido a todos que abram seus inários no hino de número 164. Hino 164 diz assim: Santo nome incomparável tem Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus nos céus. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá conforto hoje, sempre e onde for. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Louvemos a Deus com o hino 164. Oremos. Santo e amado Deus, santo é o teu nome, santa é a tua pessoa, santos devemos ser. Agradecemos ao Pai bendito porque um dia o Senhor se fez Cristo e na santidade de Cristo sem pecar pôde ser Ele o Cordeiro perfeito para tirar de nós o pecado, pagar pelos nossos erros. Agradecemos imensamente, ó Pai,
porque a santidade do Espírito Santo incomoda o nosso coração de tal maneira que nos arrependemos constantemente de nossos pecados e buscamos na tua palavra a tua voz. E o próprio Espírito Santo, nesta Santa Escritura, nos dá o entendimento que precisamos, o alimento que necessitamos para viver neste mundo tenebroso. Senhor amado, recebe o nosso culto, recebe os nossos pensamentos, palavras, recebe, Senhor, os nossos hinos, cânticos espirituais, cânticos infantis, recebe, enfim, ó Deus, a nossa vida depositada diante do teu trono, não mais no altar. O altar foi substituído pela cruz, e a cruz foi substituída pela sepultura aberta, e a sepultura aberta foi substituída pelo teu trono eterno, o trono majestoso do Senhor, Criador de todas as coisas, que nos chama de filhos. Ó Pai, que tudo aquilo que vamos apresentar aqui seja para a tua honra eterna e santa glória. Amém. Que a paz de Deus esteja conosco para todo o entendimento da leitura da sua palavra. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro da Segunda Reis, no seu capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Todos os irmãos abriram? Segunda Reis, capítulo 5, nós leremos do versículo 1 até o versículo 15, na sua parte A. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que aqui está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta do rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra de homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Meus irmãos, lemos a história de Naamã curado da lepra. Nós, como todas as histórias da Bíblia, tem o fundamento de uma explicação, de uma instrução, de um conceito, mostrando o poder de Deus. É história como todas as outras, mas esta é uma história diferente. É uma história que nós observamos que ela cita diversos personagens. Uma pessoa, uma menina, cita o rei da Síria, cita o rei de Israel, cita mensageiros, cita profeta, cita situações embaraçosas, cita conselheiros, cita diversas coisas para levar a vida aos propósitos de que Deus quer objetivar. Nesta carta nós vemos essa porção bíblia, nós vemos que tantas observações contidas na leitura que nos leva a concluir tantas coisas. Mas às vezes nós vamos observar também que nessas mensagens de Deus tem muitas entrelinhas que são colocadas que às vezes nós temos que notar a sua grande importância. Nessa história nós vemos o rei, figura importantíssima, o rei da Síria, o rei de Israel, também figura muito importante. Vemos a humildade do rei de Israel, tirando suas vestes. Vemos o cumprimento das palavras da menina com a sua senhora. Vemos os mensageiros, o modo de interpretar o recebimento de Eliseu, o profeta, que recebeu por intermédio do mensageiro, e pelo mesmo mensageiro mandou que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Veio a objeção de Naamã, comparando o rio Jordão com os rios de Damasco. O rio Jordão, que não era lá essas coisas de um rio limpo quanto aos rios de Damasco, mas o que importa isso, a limpeza do rio, disso ou daquilo, se o que importa é o poder de Deus? É a água, o mergulho, 7 vezes, tudo isso são propósitos de Deus, mas que nada tem de firmamento, ou de grandeza, ou de razão, mas sim o poder de Deus. O que mais objeta nessa história é que, com tantos personagens que nós vimos importante, o que mais nós destacamos aí é uma menina, que nem o nome dela foi citada, nem o nome dela foi dito, e no entanto é dela que nós vamos tirar grande lição. Lição de humildade, lição de
de coragem, lição de ânimos, lição de risco da própria vida, como nós vamos observar na vida dessa menina, que ao conversar com a sua senhora, olha que ponto que ela chegou, dando conselho para a senhora, que podia castigá-la por atrevimento na sua fala, falando do seu marido, que era um grande guerreiro, porém com uma doença depressiva, uma doença lepra, uma doença rejeitada pela sociedade. E, no entanto, ela teve a coragem, o ânimo, a fé de aconselhar a sua senhora. A sua senhora também, obediente à palavra da menina, falou com o marido falou com o rei da Síria mandou a carta para o rei de Israel. O rei de Israel achou que ele é que teria esse poder, na verdade não era o profeta Eliseu que estava ali, que servia não ao rei, mas servia a Deus. E recebeu dos moldes que Naamã achou que foi humilhado, já começou aí a uma vontade, já citando o rio Jordão, que era um rio não muito limpo, e comparando os rios de Damasco. Se aquilo não era motivo nenhum, o que não motivo era o poder de Deus. Nós vemos também essa menina, que nem nome tinha, que coragem que ela teve. Nós às vezes temos medo até do desconhecido, e essa menina, usando de sua inspiração, da sua crença em Deus, usou ser imitador de Cristo, pagando o mal com o bem. Ela foi retirada dessa casa, abandonada a família, para servir uma senhora que ela não conhecia, e para um país distante, um país que não sabia de onde, qual seria a sorte dela, qual seria a vida dela, que cumprimento que ela ia fazer, que crescimento que ela ia ter, que representatividade que ela ia ter nessa casa dessa senhora. No entanto, ela resolveu pagar o mal com o bem, sendo imitadora de Cristo. Falou de Deus para os não crentes. Isso é um risco muito grande. Às vezes somos criticados, como Paulo, às vezes defendendo os nossos princípios da fé cristã, defendendo a posição de Jesus, foi preso, amarrado. O próprio Jesus foi sacrificado, morto na cruz, e correndo os riscos de falar para pessoas não crentes e sendo colocado em risco a sua própria vida. Colocar na história tanta gente importante como colocou, mas destacando a menina como pivô dessa história, como pivô da força de Deus. Reconhecimento da existência do único Deus que existe para nós. Essa menina, por intermédio da sua ação, convenceu Naamã que existiria só um rei, como foi dito no último versículo que nós lemos. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Há júbilo também no céu quando nós encontramos pessoas, às vezes de tão pouca importância, de tão poucas letras, de tão pouca cultura, influenciar pessoas ao convencimento ao nosso Deus Criador. Por isso, a leitura da palavra de Deus, nós temos que observar também as entrelinhas, quanta leitura nós aprendemos, quantos ensinamentos nós aprendemos para ganhar a salvação. Vemos personagens bíblicos duvidando da palavra de Deus, depois reconhecendo em Deus o verdadeiro Deus e o único Deus onipotente. O próprio Paulo, visitando os seus correligionários, falando, encontrou nas paredes citação de tudo quanto é Deus e o Deus desconhecido. Ele usou desse pretexto,
eu vim falar para vocês desse Deus desconhecido, desse Deus todo soberano. Por isso, nós devemos acreditar nesse Deus, pedindo, Senhor, a Ele, que a nossa fé seja cada vez mais aumentada, que a sua palavra venha cada vez mais nos enriquecer espiritualmente, para que nós tenhamos a mesma fé que Naamã teve, que não existe outro Deus a não ser esse nosso Deus Salvador. Esse Deus que, a nos amando de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Que nós possamos ser gratos a esse Deus, orando, nós todos, Senhor, eu aqui no meu lar, e cada um de vocês no lar, que Deus também nos deu, para que nós possamos ser abençoados, como foi Naamã. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, muito obrigado pela oportunidade que temos de falar de Ti, muito obrigado pela nossa vida, pela nossa família, muito obrigado, Senhor, pela família cristã, muito obrigado, Senhor, por motivos diversos também nos levaram a essa crença tão firme, Senhor Deus, na Palavra de Deus. Que nós possamos ser corajosos. A única coisa que tira o nosso medo é ter a coragem e o ânimo, que é provocado, Senhor Deus, pela ação auxiliadora, pela ação determinante do nosso Deus. Que tudo que nós temos e somos são dádivas dele. Por isso, nós te agradecemos. As palavras, às vezes, são poucas e o nosso sentimento pouco demonstramos, mas Deus conhece o poder que nós depositamos nele, em tudo que nós desejamos e somos. Por isso, tudo quanto é nosso, tudo que nós fizermos, tudo que nós realizarmos, seja para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus mais um cântico em louvor e honra ao que está sentado no trono. Ao que está Louvar Alfa e Ômega. Tu que estás assentado
nós te louvamos porque Tu és o nosso Senhor e queremos Te render glória para todos sempre. Amém. Pai, que esse louvor chegue até Ti. Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Deus, que nós aprendamos mais Te louvar com as nossas vidas, com o nosso testemunho, e que toda a honra seja dada sempre ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a nossa mensagem desta noite, eu convido a todos que abram suas Bíblias no texto do Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Apocalipse 19, de 1 a 10. Diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse. Muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Muitas pessoas nem leem o livro do Apocalipse porque não vão entender mesmo, então nem leiam. Nem vou procurar ler. As pessoas que têm medo do Apocalipse, parece que quando leem apenas um capítulo, ou metade, ou seja, uma parte do capítulo, que é o capítulo 13, que fala da besta, que fala que ela tem tantos chifres, e fala que ela vai emergir da terra, vai emergir do mar, e ela atrairá muitos para si. E quando chega no versículo 8 do capítulo 13, eles leem apenas a metade do versículo 8. Eles vêm lendo o capítulo 13 e chega no versículo 8 e diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. E depois eles pulam esse texto, né? Não leem o resto porque ficam assustados, e aí vão lá no versículo 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então, as pessoas que têm medo do Apocalipse acabam lendo o pior capítulo, que é o capítulo 13, e ainda pior ainda, é que leem pela metade. Porque se lessem o restante do versículo 8, eles param numa vírgula, né? Porque ali é vírgula, não é ponto final. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, vírgula, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pronto. Quem é que vai adorar a besta? Aqueles que não estão com os nomes no livro da vida. Simples. Na minha infância, surgiu a ideia,
né? Começou a surgir a nova era, né? O diabo se manifestava em várias coisas. No Mickey, por exemplo, aquelas duas orelhonas, na verdade, eram 2 chifres. O chinelo Ryder é coisa demoníaca, porque dói quando a mãe bate na gente com aquele chinelo. Mas diziam que era o chinelo do diabo. E ursinhos carinhosos, e o desenho, lembram-se do desenho do Unibanco, que era um triângulo assim, cheio de voltas? Isso é símbolo da Trindade na Idade Média, não do diabo. O arco-íris é o símbolo do diabo, da besta. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé e conosco. As pessoas deturpavam e colocavam medo em todo mundo. E daí, passado o tempo, chegou um carro no Brasil, né? Quando surgiu o carro no Brasil, da Kia Motors, se não me engano, diziam besta. É o carro da besta. Tanto que um pastor coreano, Po Yong-soo, tirou o nome besta do carro dele, eu vi uma foto disso, e colocou o nome graça no carro dele. Que medo! Que medo! Mas o Apocalipse foi escrito para nos colocar medo? Não. Vejam o capítulo 1 do Apocalipse. Capítulo 1. A partir do versículo 1. Apocalipse 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 8. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de um anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Felizes. Veja agora. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Presta atenção agora. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Aleluia! Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está encaminhada para quem? Diz o texto do versículo 5, naquela segunda parte, aquele que nos ama. Está encaminhada àqueles que são amados por Deus. Então o cristão não tenha medo de ler o Apocalipse. Ele mostra lá no começo do seu livro, ele mostra que foi encaminhada para aqueles que Jesus ama e libertou dos pecados. No Apocalipse 13, versículo 8, diz que ele só vai adorar a besta aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O tema do livro do Apocalipse está no capítulo 5, versículo 12, quando João tem a visão do trono de Deus, e naquele meio do trono, então, existe o livro selado de 7 selos por dentro e por fora, e diz que Cristo, o Cordeiro, como tinha sido morto, é o único que pode pegar este livro e abrir-lhe os selos, e quando ele começa a fazer isso, acontece um momento de louvor, como se fossem assim 2 corais ou 3 corais nos céus.
um canto e contracanto maravilhoso em cada pedaço dos céus, um grupo de louvor, um coral cantando coisas maravilhosas. Ali, ó, versículo 9, né, diz: digno és de tomar, e entoava um novo cântico, dizendo a letra: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Agora os anjos vão cantar. Aquela hora eram aqueles, né, que estavam com as taças cheias de ouro, de incenso, né, que são as orações dos santos. Então agora os anjos vão cantar. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz. Aqui está o tema do Apocalipse: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meu Deus, que culto maravilhoso! Temos 1, 2, 3, 4 corais, como se na nossa igreja o grupo de louvor começasse a cantar. Cantavam um pedaço, uma estrofe, depois lá no fundo, os irmãos que sentam daqui do meu lado esquerdo, lá no fundo da igreja, levantassem e cantassem a segunda estrofe, depois os irmãos que sentam aqui à minha direita, neste espaço, cantassem a terceira estrofe, e depois os irmãos que sentam lá no fundo, no meu lado direito, lá no fundo, levantassem e cantassem a quarta estrofe, aqui deste lado, no começo, a quinta estrofe. E depois todos em pé cantando: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Que culto! Isso aqui é para pôr medo? Não, nós estaremos lá. Nós estaremos lá, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes. O que são os 4 seres viventes? Olha no capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando estava voando. São os 4 evangelhos. Seria o testemunho dos 4 evangelhos. Então esses 4 seres viventes é o testemunho dos 4 evangelhos. E depois os 24 anciãos. Quem são? 12 representando as tribos do Antigo Testamento e 12 representando os apóstolos. E na soma, dando 24 anciãos, fala que é a igreja. Os salvos tanto do Antigo quanto a partir do Novo Testamento. E se você multiplicar 12 mil vezes 12 mil, vai dar 144 mil. Não são os testemunhos de Jeová, porque já passou de milhões o número de testemunhos de Jeová. Não são. Isso é um número simbólico, já que o Apocalipse tem muitas coisas simbólicas. É o número simbólico da igreja invisível. Dos salvos desde Adão, aliás, desde Abel, até o último que vai nascer, segundos antes da chegada do Senhor Jesus, aqui na terra para se assentar no seu trono. Então aqui nós vemos este culto maravilhoso, esse culto que dá vontade de ficar nele a eternidade toda. E nós vamos ficar nesse culto a eternidade toda. Eu, como sou chorão, já começou a dar o nó na garganta. Nós vemos no Apocalipse 7, onde estão os nossos queridos, onde estão aqueles que já partiram desta terra, aqueles que pegavam as nossas mãos e traziam para a igreja e foram sepultados. O que eles estão fazendo lá?
Veja Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 24 anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo... Agora é um canto dos salvos, e agora estes anjos vão falar, como se fosse um jogral, eles vão declamar, é como se estivéssemos cantando, entoando um cântico ou um hino espiritual, e de repente um grupo levantasse apenas para ler a segunda estrofe. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Acompanhem comigo esse culto maravilhoso, né? Dizendo amém, e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos, dos 24 anciãos, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, João, né? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem. Estão acordados, adventista, presta atenção aqui, estão acordados e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, Deus Pai, sendo visto na figura de Jesus, expressão exata do seu ser, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, não tenha medo do Apocalipse, nem da leitura e nem do acontecimento do Apocalipse. Em tempo de coronavírus, muito se fala sobre o fim do mundo, o fim do mundo, o fim do mundo. No século XIV, entre os anos de 1320 a 1350, foi a primeira leva de uma pandemia chamada peste negra, que matou 200 milhões na Eurásia, parte da Europa e parte da Ásia, ali no meio, onde fica a Turquia, mais ou menos, aquela região toda. 200 milhões. E depois retornou, 100 anos depois retornou a peste negra, que foi uma peste bubônica, porque produzia bulbos nas pessoas, feridas purulentas, e depois eles vinham de pulgas e de ratos, porque o saneamento básico ali não existia, como não existe em muitos lugares ainda do nosso planeta. Depois, no século XVI, Calvino e Lutero tiveram que escrever cartas levando consolo e conforto, porque a peste voltou, e ela voltou até o século XIX. O texto bíblico fala de tribulação. E todos marcavam datas do fim do mundo. E todos marcavam datas. E se o mundo for acabar mesmo, agora, antes de terminar esse vídeo, ou antes de eu terminar essa frase, ou daqui milhões de anos, o que acontece com os salvos? Apocalipse 19, eu pedi para abrirem. O que acontece com os salvos? Acontece o seguinte: alegremo-nos. Aliás, versículo 6 do capítulo 19. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de trovões, fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Handel usou esse versículo
para escrever o Aleluia. Aleluia foi apenas a 7ª música de um oratório inteiro, dividido em 3 partes. Aleluia não foi o último hino desse oratório chamado Messias. Aleluia foi o 7º hino da 2ª parte. Tem todo o preparo da primeira parte, o nascimento de Jesus, e por fim a 3ª parte que fala da volta, mas não é o aleluia ali no meio. E nós sempre, gostamos de ouvir um culto que termina com aleluia. Mas esta letra mostra o que está acontecendo nos céus com esta multidão que ninguém pode enumerar. Eu vejo aqui a junção desta multidão num canto só, dos anjos, dos salvos, dos seres viventes, dos 24 anciãos, das criaturas que formam, lembram-se, 5 corais, dessas criaturas, tudo de uma vez só, dizendo: pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E isto é o toque, isto é a trombeta do início do casamento. Porque daí vem o versículo 7, a continuação deste aleluia, reina o Senhor, vem dizendo assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus, as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, já a si mesma se ataviou, já está enfeitada, já está arrumada. Vejam, preste atenção no versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Nós vimos que aquela multidão, no capítulo 7, estava vestida de branco, porque o branco é o alvejar do sangue de Cristo. Lavaram e alvejaram as suas vestiduras. O vestido da noiva. Alguém deu para a noiva esse vestido. Quem deu para a noiva foi o sogro. Foi Deus que deu para a noiva esse vestido resplandecente, puro, no sangue do seu filho. Ou no seu próprio sangue, como filho de si mesmo. A igreja recebeu de graça o vestido da noiva. A igreja recebeu de graça o convite para o casamento. Foi-lhe dado. São os atos de justiça dos santos. Deus nos dá todas as oportunidades de aplicarmos a justiça divina aqui na terra. A igreja é um pedaço do céu na terra e tem que ser assim. A igreja é o que nós imaginamos ser os céus, de acordo com a Bíblia. Imaginamos lendo a Bíblia, não uma imaginação meramente humana, mundana, que acaba tendo em brigas. Por isso que a igreja, os irmãos que participam do templo, devem ser um só corpo. Deixar as picuinhas de lado, deixar as mágoas de lado, deixar os rancores de lado, deixar as desconfianças de lado, deixar o passado no passado. Porque aqui está dizendo que nós somos a noiva. E Deus nos deu como vestido, alvejado no sangue de Cristo, atos de justiça dos santos. O que nós praticamos aqui. Chega de rancor, de fulano com Beltrano, de cicrana com outra. Para com isso. Veja, leia o Apocalipse. Nós somos a noiva que ganhou de graça a graça, a misericórdia de vestir essa roupa. A igreja é um pedaço do céu na terra. Quando ela tem uma adoração dessa forma, quando todos os grupos, quando todas as panelinhas se reúnem para louvar, se reúnem para cantar o que Deus tem feito em suas vidas. Quando todos os grupos, todas as panelinhas se reúnem num lugar só, reconhecendo que reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E se reúnem em panelinhas para adoração também. E que um dia esses nomes panelinhas serão retirados. Aliás, que seja hoje, seja mudado.
como grupo de adoração, como noiva que se prepara para o casamento. Esse coral do céu, Apocalipse 7, esta noiva do Apocalipse 19, de 1 a 10, é corajosa, é forte. Porque no Apocalipse 19, a partir do versículo 11, esta noiva, vestida de vestiduras brancas, com palmas nas mãos na hora que canta e com o seu linho finíssimo, resplandecente e puro, agora passa a ser uma guerreira que não desce dos céus com Jesus para matar, mas desce como exército já glorioso, porque a batalha foi vencida pelo próprio Cristo. Veja, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, não um jumentinho. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, Apocalipse capítulo 1. Na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo. Mas veja só que interessante o próximo versículo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Ele fala que ninguém conhece esse nome, e depois ele revela o nome. O seu manto está tinto, manchado de sangue, enquanto o sangue alveja a vestidura do salvo. Apocalipse 7, lembra? Lavaram e alvejaram no sangue do cordeiro. A mancha vermelha está na capa, no manto daquele que está no cavalo branco. Agora veja a igreja, veja o coral, veja a noiva de Cristo. E seguiu-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Não é o vestido da noiva? Não é a toga do coral? Que maravilha! Digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra, o louvor, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Digno é o cordeiro que nos resgatou da maldição do pecado. Digno é o cordeiro hoje, sempre e eternamente. Que seja sempre dignificado na igreja, que é um pedaço do céu na terra, e deve ser assim. Temos que lutar contra nós mesmos para mantermos a igreja como um pedaço do céu na terra, para fazermos da igreja o Monte Hermon que toda manhã derrete a sua neve e rega o Monte Sião. Hino de número 300. Hino de número 300. Nós cantaremos esse hino dizendo... Antigamente a letra era até mais bonita, né? Mas agora mexeram. Mas antigamente dizia assim: eis a escrava resgatada e transformada em noiva. Mas agora a letra nova diz assim: para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o seu amor que na cruz assim mostrasse, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Vamos entoar esse belo hino, o hino de número 300, encerrando o culto desta noite e desejando que logo, logo possamos voltar a cantar todos juntos. Louvemos com o hino 300.
Oremos. Graças te damos, amado Deus, pela beleza deste culto. Graças te damos, Senhor, pela beleza da tua palavra que fala conosco e nos leva às lágrimas, mostrando a beleza da tua santidade. Agradecemos e engrandecemos o teu nome, porque fomos resgatados pelo sangue da cruz do Calvário. Éramos escravos do diabo e o Senhor nos transformou em filhos do teu amor e noiva do amado Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Agradecemos, ó Pai, porque os nossos queridos que já estão nos céus formam, ó Deus, o coral dos salvos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Te adoramos, ó Pai, porque eles e nós um dia, se partirmos dessa terra antes da tua volta, seremos incorporados na noiva que aguarda o momento do casamento. E agradecemos porque desceremos com o nosso amado Senhor Jesus nas nuvens para chegar nesta terra, terminar de resgatar aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo e depois estarmos ao lado deles, do lado direito de Jesus, junto com eles, e ouvirmos dos lábios do nosso amado Deus e Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, que a igreja cresça assim, que a igreja creia assim, que a igreja te louve assim. Em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, tenham todos uma ótima semana e que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, esteja na nossa boca, para podermos transmitir àqueles que quiserem nos ouvir, àqueles que precisam nos ouvir. Deus abençoe. Sentir a glória dele é viver tão perto de Jesus que a vida da gente começa a ter um significado diferente. E a gente começa a descobrir que nós podemos ter um pouquinho do céu aqui na terra. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o mal sumindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui,
Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia